Olá, eu sou Silvia Soares, esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal. Há algum tempo eu tenho sentido um desejo no meu coração de compartilhar os conhecimentos que eu tenho adquirido ao longo dos anos, a partir de estudos, referente à espiritualidade, inteligência emocional, como fazer uma melhor gestão das nossas emoções, ter uma vida com propósito. E então eu criei esse canal para estar compartilhando com vocês assuntos relacionados a esses temas que eu tenho aí estudado a partir da meditação e estudo da palavra, cursos, treinamentos e demais leituras relacionados a essas áreas. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o medo. E faço uma pergunta: quais os medos que têm atrapalhado o teu sono, o teu apetite, interferido na tua saúde emocional, ou até mesmo medos que têm impedido você de avançar profissionalmente, pessoalmente, financeiramente, por conta do medo? Você já parou para pensar sobre isso? Você já refletiu sobre isso alguma vez? Como que é essa questão do medo para você? Como que você lida com isso? É importante nós entendermos que o medo ele é um mecanismo de proteção. Nós somos colocados num estado de alerta quando nós estamos passando por uma situação pela qual nós nos sentimos ameaçados. Então o medo ele serve como uma proteção e também para que a gente se prepare melhor para enfrentar aquela situação. O medo que a gente mais ouve das pessoas é o medo de errar. É como se a gente não pudesse errar, né? Muito pelo contrário, a nossa vida é feita de acertos, mas também erros. E o erro, ele nos traz aprendizado. Sempre tiramos uma lição do erro. Então, nós não podemos deixar de agir diante de uma situação por medo de errar. Analisar toda a situação, mas sempre enfrentar o medo. Eu gosto do exemplo do Thomas Edison, inventor da lâmpada. Ele, antes de chegar, de concluir a sua pesquisa, ele tentou por mais de 1000 vezes. E uma vez perguntaram para ele por que ele continuava insistindo no erro. E ele respondeu dessa forma: eu aprendi mais uma maneira de como não dar certo. E persistia. Então é um exemplo aí, né, de erros e tentativas e não desistir. E quando você estiver diante de uma situação, ter que enfrentar uma situação, tomar decisões importantes e vierem pensamentos negativos de incapacidade, de fracasso, traz à tua memória situações que você já enfrentou e que você superou. Isso vai gerar em você autoconfiança. Se identifique com a coragem nesse momento, entendendo que a coragem ela não é a ausência do medo, tá? A coragem é a capacidade que nós temos de enfrentar o medo, né? Tem um exercício simples também que você pode fazer, pegar uma caneta, uma folha de papel, uma caneta e listar os medos que têm te atrapalhado, impedido você de avançar. Lista, olha para cada um deles e questiona. Da onde surgiu esse medo? Por que eu sinto esse medo? Esse medo é real? Esse medo é imaginário? Muitas vezes nós criamos na nossa mente situações por insegurança. Certa vez, um homem chegou do trabalho, ele morava no interior, cansado e foi dormir. A cortina da sua janela estava aberta e a luz do luar refletia no quarto dele e ele enxergou no chão uma cobra. E ele ficou paralisado, não conseguiu dormir, não se movia com medo de ser picado por aquela cobra. E quando amanheceu, ele percebeu que era apenas a sombra de um tronco que refletia dentro do quarto dele e fazia, né, a imagem de uma cobra. E muitas vezes na nossa vida isso acontece com a gente também.
por falta de clareza da situação em que a gente está vivendo. Então é muito importante que você pare, reflita, perceba tudo que está à sua volta, se realmente faz sentido esse medo que você está sentindo, se esse sentimento realmente tem a ver com a situação, tentar entender relacionado ao que é esse medo e não paralise, né? A gente precisa buscar formas de enfrentar esse medo. Outra questão muito importante que é muito poderoso em relação a isso, inclusive a neurociência comprova cientificamente, é a questão da oração. A oração é muito poderosa e foi comprovado que a oração ela gera no nosso cérebro, a partir do sistema límbico, substâncias que nos trazem um senso de pertencimento, de autoestima, de bem-estar. Então, a gente pode dizer que a oração ela é uma das principais psicoterapias que existe. E por fim, e mais importante, é a nossa fé. Nós precisamos alimentar e exercer a nossa fé. De que forma eu faço isso? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então é através da leitura e da meditação da palavra, lendo, relendo, meditando, orando, pedindo ao Espírito Santo que nos traga a luz, a palavra, nos traga a revelação da palavra. E o mais importante, começar a aplicar a palavra no nosso dia a dia. Jesus Cristo diz que se vós permanecerdes em mim e nas minhas palavras, eu permanecerei em vós. E no livro de João, 1 João 4,18, Jesus fala que no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, se o perfeito amor está em mim, não há o que temer, certo? Então, hoje é essa mensagem que eu deixo para você. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário, se inscreva no canal ativando o sininho, que você será notificado assim que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.